E assim que eu entrei no barco, em Manaus, ali no Rio Negro, pus o pé no barco, um dos marinheiros disse assim: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu quase afastei. Onde ele viu isso? Nas minhas aulas na universidade? Não. Ele já esteve em alguma palestra? Ainda não, imagino que não. Ele viu isso no mundo digital. E ele guardou isso como uma reflexão. É interessante, porque vocês todas e todos já me viram falar essa frase, seja no YouTube, seja nos canais, seja... E ela guarda como síntese exatamente o que é necessário para a gente pensar exatamente nessa noite. A ideia da recusa à mediocridade é fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Você já imaginou se homens e mulheres, nesses 2 anos horrorosos, tivessem, muitos deles e delas, que se dedicaram a áreas, como eu disse, saúde, abastecimento, segurança, transporte, tivesse dito: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Há pessoas que, frente a uma situação difícil, na família, na escola, na igreja, no clube, na política, ao verem uma coisa difícil, a reação que elas têm é dizer: o que eu posso fazer? Com reticências, com 3 pontinhos. No entanto, há outras pessoas, e essas são surreais, ou seja, vão além do óbvio. Elas querem que o impossível seja derrotado na aparência de realidade que tem. Essas pessoas, ao verem algo que é complexo, que é difícil, que parece intransponível, em vez de dizerem: o que eu posso fazer, com 3 pontinhos, são capazes de colocar um ponto de interrogação ao final. E em vez de ser a frase: o que eu posso fazer, a frase passa a ser: o que eu posso fazer? Não como desafio insolente, não com a frase: o que eu posso fazer, mas ao contrário, colocando o ponto de interrogação como sendo um compromisso. Isto é, o que é que eu posso fazer? Em outras palavras, aqui estou eu para fazer aquilo que deve ser feito e que a gente vai conseguir que seja feito. É essa pessoa que eu também quero ser no meu dia a dia e que eu preciso fazer um esforço imenso para que no dia que me for, a frase que eu ouça seja: valeu, Cortella. Eu me lembrei de algo que Barack Obama conta num dos seus livros, que é uma biografia dele. Ele conta algo decisivo. Vocês sabem que ele foi criado pela avó. E quando ele tinha 10 anos de idade, um dia ele chegou para a avó dele e disse: vó, isso é o Barack Obama. Ele disse: eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Já imaginou se a avó dele vira para ele e fala assim: menino, como você vai ser presidente dos Estados Unidos? Você é negro, nasceu no Havaí e tem nome muçulmano. Como você vai ser presidente? Você é afrodescendente, nasceu no Havaí, chama Barack Hussein Obama. O que ela falou para ele? Vai que você pode. Da onde ele tirou o lema Yes we can. Vai que você pode. Claro que ele não precisou de outro estímulo. Ela o liderou para isso, mas atenção. Quando ela disse vai que você pode, é claro que ela não falou para ele senta que virá. Quando ela disse vai que você pode, tem que ir. Porque para ele poder chegar onde chegou, não bastou ele sentar e ficar aguardando. Ao contrário, ele teve que ir atrás, lutar, estudar, aproveitar as políticas afirmativas nos Estados Unidos e entrar como afrodescendente para fazer na Universidade de Harvard, no direito, aliás, uma das melhores universidades do mundo, mas o melhor curso de direito do mundo. Ele entrou, foi considerado o melhor aluno de direito da época que fez, dirigiu a revista da Universidade de Harvard. Portanto, ele não sentou e disse minha avó falou, agora é só eu esperar. Ao contrário, é preciso ir buscar, é preciso ir atrás. Não existe fracasso no insucesso, o fracasso está na desistência.
Ninguém fracassa quando não obtém sucesso, mas isso sim quando desiste após não ter obtido o sucesso. Claro que eu não vou desistir, né, por qualquer coisa, mas também não vou persistir por qualquer coisa. Machado de Assis dizia uma coisa maravilhosa. Ele dizia: nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir. Pode ser que eu tenha que alterar minha rota e ir para outra atividade, mas só depois de eu esgotar todas as minhas energias naquilo que de fato é o meu foco. Uma pessoa só deve desistir de um projeto quando ela, tendo esgotado as forças que desenvolveu para atingir aquilo, percebe que essas forças que ela tem como capacidade não são mais suficientes. Alguém que várias vezes faz vestibular e nota que já esgotou aquilo que era a sua condição, tem que alterar a rota. Não há um único caminho na vida. A vida é plural. E essa pluralidade, ela não pode ser colocada no campo da obsessão. O que é uma pessoa obsessiva? É aquela que não consegue mudar. Afinal de contas, coerência contínua num mundo de realidade que muda é sinônimo patológico. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é: para onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. A sobrevivência do mais apto, isto é, daquele ou daquela que tiver flexibilidade no campo do conhecimento, da formação, na parte de graduação, um currículo que seja mais flexível, que não seja fechado numa única direção. Que a gente não esqueça que nos tempos que nós estamos vivendo, ainda bem, não há uma correlação imediata entre carreira e graduação. Para vários de nós, carreira e graduação era uma correlação obrigatória. Se você faz economia, você vai ser economista. Se você faz engenharia, vai ser engenheiro. Nós temos hoje uma abertura de possibilidades no mundo do trabalho que permite que alguém que faça economia possa depois estar numa atividade de consultoria, ou abrir, né, um restaurante, ou estar numa atividade de convivência na mídia. Eu sou da área de filosofia. Vocês imaginem o número de atividades que eu tenho. Além de professor e escritor, eu também sou comentarista de rádio, de televisão, faço consultoria, né, eventualmente sou capaz, né, até de opinar sobre coisas que eu não entendo, né? O que é um valor alto. Ai, que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos, de maneira alguma, num mundo onde as coisas estão em ebulição, em grande alteração, admitir uma crença perigosa de que a nova geração pronta nasceu e que ela se contenta, e nós também, em ser atingida por algo que eu lembrava antes, que é a síndrome do possível. Uma pessoa só deve desistir de um projeto quando ela, tendo esgotado as forças que desenvolveu para atingir aquilo, percebe que essas forças que ela tem como capacidade não são mais suficientes. Alguém que várias vezes faz vestibular e nota que já esgotou aquilo que era a sua condição, tem que alterar a rota. Não há um único caminho na vida. A vida é plural. E essa pluralidade, ela não pode ser colocada no campo da obsessão. O que é uma pessoa obsessiva? É aquela que não consegue mudar. Afinal de contas, coerência contínua num mundo de realidade que muda é sinônimo patológico. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Portanto, a grande reflexão a ser feita é: para onde a gente quer ir? Com as nossas opções, nossas escolhas, numa vida que até pode ser curta, né, mas não precisa ser pequena de maneira alguma. E aí, quando a gente imagina grandes cientistas como Darwin, aliás, muita gente ensina às gerações mais jovens algo muito perigoso. Diz, como disse o Darwin, a sobrevivência do mais forte. Você não vai encontrar isso desse modo na obra de Darwin. A origem das espécies está escrito: na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto. O que é muito diferente. Na forte luta pela vida, a sobrevivência do mais apto, isto é, daquele ou daquela que tiver flexibilidade no campo do conhecimento, da formação, na parte de graduação, um currículo que seja mais flexível, que não seja fechado numa única direção.
que a gente não esqueça que nos tempos que nós estamos vivendo, ainda bem, não há uma correlação imediata entre carreira e graduação. Para vários de nós, carreira e graduação era uma correlação obrigatória. Se você faz economia, você vai ser economista. Se você faz engenharia, vai ser engenheiro. Nós temos hoje uma abertura de possibilidades no mundo do trabalho que permite que alguém que faça economia possa depois estar numa atividade de consultoria ou abrir, né, um restaurante ou estar numa atividade de convivência na mídia. E eu sou da área de filosofia. Vocês imaginem o número de atividades que eu tenho. Além de professor e escritor, eu também sou comentarista de rádio, de televisão, faço consultoria, né, eventualmente sou capaz, né, até de opinar sobre coisas que eu não entendo, né? O que é um valor alto. Ai, que coisa boa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos, de maneira alguma, num mundo onde as coisas estão em ebulição, em grande alteração, admitir uma crença perigosa de que a nova geração pronta nasceu e que ela se contenta, e nós também, em ser atingida por algo que eu lembrava antes, que é a síndrome do possível. Há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. Terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo. 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina, não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. E nos novos tempos que trazem para nós a urgência e a emergência de novas atitudes, nós temos que trabalhar isso do modo positivo. Há 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, isto é, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, ou seja, humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas para o êxito: generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Generosidade mental, repartir o que sei para dar mais potência para quem está à minha volta, em vez de guardar só para mim e ficar só eu fortalecido e enfraquecer o grupo e fazer com que ele perca energia. Generosidade mental é a forma da partilha. Coerência ética, praticar o que ensino. De nada adianta eu não ter autenticidade, isto é, dizer uma coisa e fazer outra. A gente reconhece o valor de pessoas e empresas pela autenticidade que ela tem. A reputação de alguém, a reputação de uma organização vem quando ela pratica aquilo que ensina, quando ela age na mesma direção daquilo que exige. Por isso, além de generosidade mental, também coerência ética. E terceiro, humildade intelectual. Humildade não é subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se humilha, que se rebaixa, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, aquela que sabe que ela e a outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Por isso, num mundo em que há emergência de múltiplos paradigmas, o vir à tona de outros modos de fazer, nós temos de ter a iniciativa de pegar a transformação também nas nossas mãos e com humildade, com coerência e com generosidade, construir um futuro para todas e todos à nossa volta e entre nós, que seja mais fértil, que seja mais vitalizado, que tenha mais saúde.